Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva. Alguém limpou a casa a primeira vez? Sintam-se abraçados por nós, tarefeiros, e pela espiritualidade amiga. Então, vamos aos recadinhos que todos já conhecem. As nossas obras assistenciais com a cesta básica, que são entregues todo primeiro sábado do mês. O nosso café solidário também entrega aos moradores de rua aos domingos. Pedimos a vocês que colaborem, continuem contribuindo e ajudando a gente para que essas obras continuem acontecendo. Hoje temos um recadinho diferente, queremos agradecer a cesta, agradecer a venda da rifa da cesta do Dia das Mães. Tá? O ganhador foi o Fernando Cardoso. Vamos ter também agora no dia 24, um domingo, das 14 às 17, o nosso encontro cultural, com músicas, poesias, teatros, vai ter cantina aberta, venda de livros, é bem legal. Vamos ter também agora no dia 30 de maio, novamente, o bis do nosso bazar, das 9 às 13, com peças ainda mais legais do que foi no bazar anterior. E fechando os nossos olhos, elevando o pensamento a Deus, agradecemos ao Mestre Jesus por estarmos aqui para mais uma noite desse Evangelho de luz. Pedimos ao Pai que nos dê entendimento para que possamos colocar esses ensinamentos em prática em nosso dia a dia. Aos mentores espirituais desta casa, que a prepararam com tanto carinho, e aos amigos espirituais aqui presentes, nossa gratidão. Pedimos que envolvam o nosso palestrante Douglas, que trará os ensinamentos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Que a luz do Mestre Jesus possa iluminar nossa compreensão, mas que essa luz não fique somente no nosso entendimento. Que ela possa acessar também os nossos corações, onde de fato a transformação que a doutrina espírita nos apresenta acontece. Hoje somos convidados a refletir um pouco sobre a fé. Primeiramente, vamos começar pelo início, porque a própria compreensão de fé é uma coisa que, socialmente falando, talvez a gente não entenda a potência e a força que esse conceito tem. Porque socialmente, se a gente pergunta se a pessoa tem fé em Deus, primeiro, fé está sempre associado com o aspecto religioso. Sempre que a gente fala de fé, está conectado ao aspecto religioso. E a gente confunde muito fé com acreditar. A ponto a gente começar uma conversa com alguém perguntando qual é a sua religião, algumas vezes a gente fala, qual é a sua fé? Nós temos que respeitar a fé das outras pessoas, não é assim que a gente trata? A gente trata fé como sinônimo de religião e como sinônimo de acreditar. Tem uma analogia que eu gosto bastante de um outro palestrante chamado Haroldo Dutra Dias, um grande palestrante que não conhece, vale a pena ouvir. Ele diz o seguinte: quando a gente entra num avião, a gente tem fé no piloto, porque senão a gente não entra. Mas a questão não é que a gente acredita no piloto. A gente confia no piloto, porque se a gente não confiar no piloto, a gente nem entra no avião. Então a fé tem esse aspecto de confiança. E quem confia
não desconfia. Não tem como ter fé e desconfiar ao mesmo tempo, é impossível. Então, o primeiro ponto para a gente começar a refletir é: fé é muito mais do que acreditar. Quando eu confio, eu acredito e eu sou capaz de colocar a minha vida à disposição daquele que eu confio. Aí alguém pode dizer: tá bom, mas eu não preciso confiar muito em alguns aspectos. Tem coisa que eu confio que a pessoa, eu confio que o ônibus vai chegar naquele horário, mas eu não vou colocar minha vida, né, nesse aspecto. Então a gente tem graus de confiança, mas em nenhum aspecto fé se relaciona somente com crença. Fé se relaciona com confiança. E aí entra a doutrina espírita, que apresenta para a gente grandes motivos para que nós aumentemos a nossa fé. Ela apresenta a existência, e isso não é só ela, né? Mas a existência de um Deus onipresente, onisciente, todo-poderoso, justo e bom, de forma suprema. Entender essas características divinas ajudam a gente a sentir fé nesse ser que pode tudo, sabe tudo, sabe, a gente comenta, né, que sabe quando uma folha cai de uma árvore. Ele sabe de tudo, absolutamente tudo que está acontecendo no universo como um todo. Aí a gente fala: nossa senhora, né? Mas por que ele tem que se preocupar com a folha que está caindo da árvore? Tanta coisa para ele se preocupar, ele vai se preocupar com a folha que está caindo da árvore. Esse é o grau de magnitude de Deus. A gente não pode, quando a gente ouve falar que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, a gente não pode colocar as nossas limitações que a gente vê em nós em Deus. Deus não tem essas limitações. Nós fomos copiados dele, não ele foi copiado de nós. Então a doutrina espírita apresenta esse caráter desse Pai. Jesus trouxe isso e a doutrina confirma. Pai amoroso que, como um professor, uma outra analogia, é capaz de dar exatamente aquilo que a gente precisa em termos de ensinamento, sem desperdício. Ou seja, quando eu digo sem desperdício, os desafios que a gente passa hoje não tem um fio de cabelo a mais de dificuldade do que aquilo que a gente é capaz de passar. E o que a doutrina espírita fala para a gente deveria aumentar a nossa confiança em Deus. Deveria aumentar a confiança de que aquelas dificuldades que eu passo hoje, todas elas foram avalizadas por Deus. Ele assinou embaixo. Elas estão na medida correta para o meu aprendizado e para a minha capacidade. Então, quando eu digo que a doutrina espírita vem apresentar e fortalecer a nossa fé, é justamente por isso. Porque a gente olha para a nossa vida e fala assim: nossa, então, essa dificuldade que eu estou passando agora, que está difícil, viu? Nossa senhora, já passei por tantas, mas essa é a pior. Sempre a de agora é a pior, né? Por que a de agora sempre é a pior? Porque as anteriores fez com que nós crescêssemos. Então agora a gente é capaz de aprender um pouco mais e de realizar um pouco mais. Por isso que a de agora sempre é a mais difícil. Olha como olhar por esse aspecto faz inclusive com que nós tenhamos desejo de passar pelas dificuldades que nós estamos passando hoje, porque elas vão nos preparar para as próximas. E lembrando um outro aspecto que a doutrina apresenta para a gente, que somos imortais e reencarnamos, as próximas vão durar a eternidade como um todo. Nossa existência de responsabilidade, nossa existência de trabalho. E Deus
permitir isso, porque como Jesus disse, se meu Pai trabalha até agora, então eu também trabalho. Então esse é o espírito que a gente tem que ter. Mas como eu disse, vamos falar sobre fé. Não tem como nós termos esta fé em Deus se nós não tivermos fé em nós. Fé de que Deus me disponibilizou um desafio justíssimo e correto, sem desperdício, para o meu aprendizado, justo para a minha capacidade. Agora eu tenho que ter fé na minha capacidade. O que eu sou capaz de realizar. Se eu confio nele, e ele me deu aquilo que eu preciso, a gente não pode esquecer que ele também nos criou. Então, ter fé de que nós somos capazes de passar pelas dificuldades que temos faz parte do processo de fé como um todo. Então, se fé é confiança, é ter confiança em Deus e ter confiança em nós mesmos. Exemplo, ter confiança que nós somos capazes de passar naquela prova na escola. Ter confiança que somos capazes de encontrar um emprego que vai nos sustentar. Ter confiança de que somos capazes de evoluir num emprego. Ter confiança de que somos capazes de ser pais e mães quando o nosso filho nasce. Eu não sei vocês, mas para mim só caiu a ficha de que eu era pai a hora que eu estava com o filho na mão. E aí eu olhei e fiz assim, cadê o manual? Mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Os desafios não chegam para aqueles que estão prontos. Chegam para aqueles que estão dispostos. Então essa confiança em nós mesmos é de extrema importância. Agora, a gente precisa ter confiança naqueles que estão à nossa volta. Porque se a gente passa pelo mesmo processo, todas as criaturas passam por esse mesmo processo. Deus dá desafios para as pessoas no nível que elas têm capacidade e exatamente o tanto que elas têm que aprender. E conforme nós vamos nos relacionando, às vezes nós dependemos das outras pessoas. Então a gente tem que ter fé naquelas pessoas que a gente depende. Aí a gente fala, não, mas às vezes a gente se decepciona. Claro que a gente se decepciona. Nesse momento a gente está lidando com seres imperfeitos como nós. Mas às vezes, as outras pessoas dependem de nós. E elas precisam ter fé em nós. Isso é um outro aspecto interessante, porque, da mesma forma que eu disse que a nossa existência é uma existência de trabalho e responsabilidade, a nossa existência é uma existência de conexão. E eu não digo somente entre nós, seres humanos. Vocês já pararam para pensar que se não tivesse uma árvore no planeta Terra, a vida humana seria impossível? Nós produzimos o gás carbônico, as plantas consomem o gás carbônico, transformam isso em oxigênio, que é exatamente aquilo que a gente precisa para respirar. Não parece, às vezes não parece, mas tudo que existe em um planeta tem conexão. E a gente, de certa forma, na nossa soberba humana, assim, ela é justificável. Por quê? Porque dentre todas as criaturas do planeta, nós somos a mais evoluída. A gente acha que tudo serve para nos servir. Mas é porque existe a conexão de tudo que existe
como que a gente pode aproveitar. Sabe aquela história de que uma árvore, ela nos dá o oxigênio, ela nos dá a sombra, ela nos dá o fruto, ela nos dá várias coisas. A alga que está no oceano tem uma função para a gente. E a gente nem pensa nisso. Sabe aquela minhoca que anda por baixo da terra? Ela interfere no alimento que a gente compra para comer em casa. Tudo, absolutamente tudo tem conexão. E aí, apesar de a etimologia não ser a mesma, a gente pode fazer uma relação. Porque a palavra confiança, ela vem de duas raízes do latim. O com quer dizer junto. E o fiança é da raiz de fé. Mas quando a gente fala em português fiança, a gente lembra dessa condição de dependência, né? Sabe o fiador do aluguel? É a mesma raiz da palavra. Mas quando a gente fala de fiar, a gente está falando de fiar com fios, né? Tecer alguma coisa. Não é a mesma raiz do latim. Mas eu gosto da analogia. Gosto da analogia justamente por conta da conexão. Porque quando a gente confia, a gente fia junto. Cada um precisa fazer a sua parte. E isso é muito importante. Porque se eu falei de fé, primeiro sendo de Deus, nós para com Deus, e migrei a fé de nós para com os outros, agora eu faço o caminho inverso, nessa condição de que cada um precisa fazer a sua parte. Eu saio da relação de nós com os outros, mas de nós com Deus. Porque vocês já perceberam que apesar de toda a onipotência de Deus, Ele não se mete no nosso processo evolutivo. Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é nosso. A coisa mais errada que a gente pode fazer na nossa vida é tirar a nossa própria vida. E nem nisso Deus interfere. Ele não nos elimina as consequências das nossas decisões. Cada decisão que a gente toma, sendo certa ou errada, gera consequências. Quando é certa, as consequências ajudam a Deus. Quando são erradas, as consequências nos prejudicam. Mas Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. E Deus espera que nós façamos a nossa parte. E qual é a nossa parte? Dentro das nossas capacidades, dentro do ambiente onde a gente está, o que as pessoas esperam de nós? O que nós somos capazes de entregar? São perguntas que, se a gente ficar parado, refletindo, a gente está perdendo a oportunidade de entregar. Então, o que Deus espera de nós? Que nós arregacemos as mangas e que nós façamos o nosso melhor aonde a gente estiver. E a única pessoa encarnada que sabe se a gente fez ou não o melhor é a gente mesmo. A nossa consciência, ela nos aponta quando a gente sentiu aquela preguiça. Quem nunca? Afinal, somos imperfeitos. Mas a gente sabe até onde e o quanto a gente pode
E muitas vezes a gente para e diz assim, mas espera, isso não é da minha responsabilidade. Será que eu tinha que estar fazendo isso? Quem tinha que estar fazendo isso é ele, mas ele não está fazendo e agora cai no meu colo. E se eu fizer, capaz da responsabilidade ficar comigo para sempre. Não acontece isso. Agora, um ponto que eu sempre reflito, porque eu faço isso direto. Um ponto que eu sempre reflito. Se isso chegou para mim, se eu enxerguei a possibilidade de fazer e eu sou capaz de ajudar, será que quem está me pedindo isso, através daquele que necessita, não é Deus? Será que Deus não está me dando a oportunidade de eu me desenvolver mais e ir além de eu ser um agente da misericórdia dele na vida daquela pessoa que está precisando? Porque eu não sei vocês, alguém já viu Deus ajudando pessoalmente alguma pessoa que está em necessidade aqui? Eu nunca vi. Porque ele depende das suas criaturas, dentro do contexto onde ele colocou as criaturas. Então, toda vez que eu estou num farol e vem alguém me pedir ajuda, vem alguém me pedir uma esmola, e algumas vezes eu digo não. E aí eu fico com um peso na consciência tremendo. Sabe por quê? Porque eu penso assim, cara, Deus me mandou essa pessoa porque eu tinha capacidade de ajudar. Às vezes eu acho que não tenho, mas se ele me mandou, eu não tenho. Eu não ajudei. Muitas vezes eu ajudo só para eu sentir isso na consciência. Não é o melhor caminho. A gente tem que ajudar de forma incondicional, porque é assim que Deus espera que as suas criaturas atuem. Mas eu penso nessa condição. Se esse trabalho, se esse pedido está chegando em mim, será que é justamente porque com a minha capacidade eu não sou capaz de dar aquilo que é necessário? Talvez eu olhe e diga assim, não, mas é tão pouco que eu vou entregar, mas entrega o que você é capaz. Sabe por quê? Porque agora eu vou falar do outro tipo de fé. Da fé que Deus tem em nós. Porque Ele tem fé em nós. Ele tem fé em nós, não porque somos nós. A gente olha e fala, nossa, se Ele me conhecesse direito, claro que Ele te conhece como ninguém. Ele tem fé em nós, porque dentro da perfeição da criação dele, e nós, enquanto criaturas, não temos opção de não sermos perfeitos, e ele sabe disso. E por mais que nós tentamos adiar com as nossas preguiças esse processo, isso vai acontecer. Só que não vai acontecer porque ele vai tomar a decisão, porque parte do processo de perfeição é a gente fazer tudo que é certo, da forma que precisa, por nossa escolha, com a nossa consciência. Eu comentei sobre a consciência, e eu acho que vale a pena enfatizar que não tem como a gente se enganar em relação à nossa capacidade de fazer alguma coisa. Se a gente está dando o nosso melhor, porque a nossa consciência, ela nos aponta quando a gente não está fazendo o melhor. E eu já disse aqui isso uma vez. A nossa consciência, na realidade, é uma gotinha de Deus dentro de nós. É por isso que a gente sabe quando está fazendo o errado. Por mais imperfeito que somos. Porque a nossa consciência não tem como, a gente não consegue enganar a nossa consciência. E toda vez que eu vejo alguém se justificando, eu penso, ele está tentando mais enganar a própria consciência do que a minha.
Quando tem aquela pessoa, que eu não perguntei nada, a pessoa chega para mim e fala, nossa, eu fiz isso, mas olha, eu fiz isso por causa disso, daquilo, outro. Eu olho assim e falo, eu vou emprestar o meu ouvido, mas o ouvido que está precisando ouvir tudo isso é o dela, não é o meu. Porque não tem como enganar a nossa consciência. No próprio livro dos Espíritos está escrito lá que as leis divinas estão escritas na nossa consciência. E por quê? É por isso que eu digo que a nossa consciência é uma gotinha de Deus dentro de nós. E isso nos auxilia a alcançar essa perfeição. E é por isso que Deus tem fé em nós. Agora, vamos lá. Quando decepciona alguém, e é isso que acontece quando alguém tem confiança no outro e o outro não atende essa confiança. Nós nos decepcionamos, porque a gente depositou alguma coisa naquele relacionamento e não conseguimos capturar aquilo que a gente depositou. No fim, a confiança, uma das formas de apresentar confiança é essa. Da mesma forma que eu não quero decepcionar outra pessoa, e eu me incomodo se alguém chega para mim e diz assim, você me decepcionou? Nossa, como isso dói, né? Agora imagina decepcionar Deus. Esse é o tamanho da responsabilidade que nós temos. A vantagem é que esse pai amoroso, ele nunca vai cortar relações com a gente. Ele pode se decepcionar momentaneamente? Pode. Pode sim. Mas ele sabe o espírito que nós seremos, o potencial todo que nós temos. Mas, se eu não quero decepcionar o meu pai encarnado, eu acho que eu me incomodo mais em decepcionar o meu grande pai. Então, é por isso que dentro desse contexto de fé, é muito importante ter fé em Deus. E a fé em Deus ela é importante para nos dar as forças necessárias para que a gente seja capaz de executar a evolução. Mas tão importante quanto isso é nós termos fé em nós mesmos, de que tudo aquilo que nos chega é exatamente aquilo que a gente precisa, no tamanho que a gente precisa, e que aquilo vai nos tornar maiores e melhores. Tenhamos fé. Assim seja. Fechando os nossos olhos, elevando o pensamento a Deus, agradecemos ao Mestre Jesus pelos ensinamentos da noite de hoje. Que aprendamos a fortalecer a nossa fé, com confiança em tudo. Que aprendamos a ter fé em nós mesmos, nos outros e principalmente em Deus. Gratidão ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais, pedindo que nos levem de volta aos lares em segurança. Que assim seja, graças a Deus.